O amado da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É um prazer estar aqui. Na segunda-feira eu recebi o convite da missionária Aline. Fiquei muito feliz. Eu falei para ela: olha, vou tentar ir, porque estou saindo tarde do meu trabalho. Os irmãos viram que eu cheguei até um pouquinho depois do início do culto. Mas amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Aleluia. Eu sei que estava no trabalho, mas Senhor, o que eu vou levar para aquele povo nessa noite? Glória a Deus. Estava lá orando, pedindo ao Senhor uma direção, e Deus falou: você vai levar essa mensagem. Glória a Deus. Amém. Seja feita a vontade do Senhor. Amém. 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 Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Amém. Glória a Jesus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo 1. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Em certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar benevolência por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele disse: sou eu, teu servo, respondeu ele. E perguntou-lhe Davi: resta alguém da família de Saul para que eu possa mostrar benevolência de Deus? E respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonas, aleijado dos pés. E onde está ele? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O versículo 5 nos diz assim: então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Até aí, vamos fazer glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Deus bendito, exaltado seja o nome dele. Altíssimo. O tema da mensagem dessa noite é: o rei não se esqueceu de você. Glória a Deus. Aleluia, Deus. A Bíblia nos fala que Davi, imagino eu aqui conjecturando que Davi devia estar no átrio real, assentado no seu trono. A Bíblia não fala, mas conjecturando, como disse, devia estar ali pensando. Israel vivia um período ali relativamente de paz, de prosperidade, e Davi ali chega e ele pergunta para um dos seus servos: tem alguém, restou alguém ainda na linhagem de Saul para que eu possa agir com bondade, para que eu possa agir com benevolência, em lembrança a aliança que ele havia feito com Jonatas, seu amigo? Mas Jonas já estava morto. Nesse período aqui já haviam se passado 15 anos da morte de Jonas. Porém, Davi não havia se esquecido do pacto, do compromisso, da aliança que ele tinha feito com seu amigo. E chegamos aqui a um ponto, o primeiro ponto crucial dessa mensagem é: Deus não se esquece das suas promessas. O que Ele prometeu vai ser cumprido na sua vida, mesmo que passe pelo tempo, mesmo que passe pelos anos. As promessas de Deus, elas serão cumpridas e estabelecidas nas nossas vidas. No livro de Salmos, capítulo 89, nos diz que eu não violarei as promessas que saem dos meus lábios. Glória a Deus. De Salmos, capítulo 89. Porque aquilo que Deus promete, Deus ele cumpre. A Bíblia nos fala que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se
os servos de Saul e chamaram Ziba e ele se apresentou, trazendo uma resposta ao rei. E Davi chega e pergunta para ele: ô Ziba, tem alguém ainda da casa de Saul, da linhagem de Jonatas, para que eu possa agir com benevolência, para que eu possa agir com bondade em relação à aliança que eu havia feito com ele? Aí Ziba eles falam assim: ó, tem um, resta lá, um aleijado dos pés. Ziba ele não menciona o nome do rapaz, ele não faz questão de mencionar, mas ele logo diz a sua situação. Muitas das vezes nós somos lembrados, nós somos rotulados, não por quem somos, mas pelas situações que vivemos nas nossas vidas. Olha, lá vai o drogado, lá vai o bêbado, lá vai o endividado, lá vai aquele caloteiro que não paga ninguém, lá vai aquele cidadão que faz isso, lá vai aqueles, são os rótulos que as pessoas elas colocam no homem. Mas em nome de Jesus, Deus ele está nessa noite aqui para quebrar esses rótulos, esses paradigmas que as pessoas tentam colocar sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Esse rapaz ele tinha um nome, e a Bíblia nos fala que o nome dele era Mefibosete. Mefibosete, ele era neto de Saul, ele era neto do rei, ele era filho do príncipe herdeiro. Ele era o quê? Ele era filho de Jonatas. Ele estava destinado a quê? A ser rei. Ele era, ali depois de Jonatas, ali da linhagem real, ele era sucessor do trono. Ele estava destinado ao trono de Israel, assim como Jonatas morreu, seu pai, e o seu avô Saul morreu. O próximo da sucessão real quem era? Mefibosete. Ele estava destinado a grandezas. Só que acontece o seguinte: quando seu pai morre, quando o seu avô morre e chega a notícia, a sua ama de leite, a mulher que era a cuidadora dele, ele tinha aproximadamente 4 ou 5 anos, não me recordo, na ânsia de fugir com o menino, matou o avô, matou o pai, ele é o próximo da sucessão do trono. O que eu vou fazer? Eu vou fugir com ele. E ela tenta fugir, ela cai por cima da criança, então causando o quê? Essa lesão nele, causando, deixando, para que a Bíblia nos fala aqui, que ele fica aleijado de ambos os pés. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, ele não teve uma infância normal, ele não corria como as outras crianças, ele não podia, ele não estava ali correndo, brincando, ele estava impossibilitado. Ele tinha sempre que alguém estava ali cuidando, amparando. Assim é a vida do homem sem Deus. Ele estava destinado a grandezas. É a coroa da criação de Deus, o homem é a coroa da criação de Deus. Mas o que acontece? Ele é a imagem e semelhança do Criador, mas devido à queda, quando o homem ele cai do plano profético de Deus, ele cai. A Bíblia nos fala que agora o tempo é contado pela morte. Ele sai daquilo do plano eterno, ele passa para o tempo que é o cronos, que é o que? É o tempo que conta a morte. A Bíblia nos fala que depois dos 70, 80 anos, é o que? Cansaço. Porque o homem já nasce com a certeza, a morte. Então o que acontece? O homem, o pecado, ele afasta o homem de Deus. Ele atua de tal forma na vida do homem que ele impede ou afasta de caminhar na presença do Altíssimo. E a
Bíblia nos fala que esse rapaz, chamado chamado Mefibosete, ele vivia num lugar chamado Lodebar. Além dele estar naquela condição, ele vivia num lugar que ninguém queria saber, que era um lugar chamado Lodebar, que o nome Lodebar significa lugar sem pasto. Agora me diz, Israel é um país agrícola. Apesar de todo o deserto da região palestina, a agricultura, a pecuária era a atividade principal daquele povo. Eles plantavam, eles colhiam, eles tinham o quê? Gado, tinha caprinos, cabras, ovelhas, tinha gado. Agora me diz, como é que você vai viver num lugar onde não tem pasto? Um lugar seco, que aquilo que você planta nada cresce, nada se colhia, um lugar de esquecidão, de tristeza, de abandono. E aquele cidadão lá de Lodebar está esquecido. Lodebar profeticamente nos fala de terra de esquecimento. Aquele menino que estava destinado para ser rei, agora ele estava esquecido. Um lugar que nada se possuía de bom. Lugar de abandono, lugar de sequidão, lugar de tristeza. E muitas das vezes, irmãos, nós nos colocamos nesse lugar, em Lodebar. Às vezes, eu não quero ser hipócrita, eu não quero falar de uma coisa, de uma situação a qual eu não vivo, porque não é verdade, porque sai daqui, não corta daí, mas para mim vem para cá. Às vezes nos sentimos abandonados. Tem certos momentos na vida do homem que o homem se sente abandonado, que ele tenta fazer as coisas e nada dá certo. Às vezes o marido abandonou, os filhos foram embora, e a gente fica. A gente faz, cava poço e nada prospera. Os planos, os projetos são frustrados, são falhados. A gente cava poço, faz que nem José lá, o pessoal. José não, que nem Abraão. O pessoal ia lá enterrar os poços. E cavava poço e os poços entulhados. Às vezes nos sentimos assim. Às vezes, porque somos homens, somos falhos, mas a infinita e perfeita e gloriosa misericórdia de Deus, quando nos fala no livro de Lamentações, porque as misericórdias de Deus, elas são a causa de não sermos consumidos, e o versículo continua, e elas continuam, e elas amanhã, toda manhã, e elas se renovam, porque todo dia, toda manhã, Deus nos dá uma oportunidade de fazermos a coisa certa. Todos os dias Deus nos dá uma oportunidade de vencermos. Elas se renovam a cada manhã, porque todo dia Deus tem bênção para cada um de nós. Todos os dias Deus tem vitórias. E mesmo nessa situação, a Bíblia nos fala aqui no versículo 5: então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Aleluia. Ele foi levado à presença do rei. E aí, chegamos onde eu queria chegar. Às vezes, quando nós nos sentimos nessa situação de Mefibosete, nós somos colocados diante da presença do rei. Aleluia. Aquele que tem o poder de mudar a minha e a tua história, nós nos colocamos diante da presença do rei. Aquele que tem o poder. A Bíblia nos fala no livro de Mateus, capítulo 28, fala assim: todo o poder foi me dado nos céus e na terra.
esposa, mas esquece de contar para realmente quem tem o poder de resolver. De nos apresentarmos a Ele, nos apresentarmos a quem realmente Ele pode trazer uma palavra de ânimo, de conforto, de fortalecimento para cada um de nós. Terra de esquecidos. Aleluia. Santo Deus. E aquele rapaz, aquele homem, ele é colocado diante de Davi. A Bíblia não fala, mas Davi deve ter tido um diálogo com ele. É você que é Mefibosete? É você que é filho de Jonas? Ele é apresentado, ele se coloca diante do rei. Nós temos que nos apresentarmos e contarmos a nossa necessidade, o nosso dia a dia. Deus, Ele quer saber. A Bíblia nos fala que Deus, Ele é Deus de detalhes. Deus, Ele quer saber o detalhe da tua vida. Às vezes a Bíblia nos fala que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, porque a gente fala o quê? Superficialmente. Deus, Ele quer saber o detalhe da tua vida. Ele quer saber intimamente aquilo que você tem passado, aquilo que você tem vivido. Qual é realmente a tua dificuldade? Glória a Deus. Qual é realmente a nossa dificuldade? E Davi, prontamente, ele chega e fala assim: ó, as terras de Saul e tudo que foi perdido, eu vou restituir para você. Eu vou conceder a você. Esquece Lodebar. Esquece. Lodebar faz parte agora do teu passado. Eu vou te conceder as terras, porque a terra nos fala do quê? De uma oportunidade de crescimento, de frutificar, de prosperar. Porque Deus, Ele tem, além da nossa vida espiritual, a Bíblia nos fala que nós somos o quê? O ser humano, ele é composto da tricotomia. Ele é corpo, ele é alma e é espírito. Deus não está preocupado tão somente com o nosso espírito, com a nossa alma. Porque o sentimento, a alma, como fala dos sentimentos, e o corpo físico, Deus não está preocupado só com o nosso espírito. Deus está preocupado com o nosso bem-estar. Deus está preocupado com a nossa vida, nosso dia a dia, nosso relacionamento, nossas famílias, o nosso sentimento. Pessoas têm sido aprisionadas por uma doença maligna chamada depressão, que é a doença da alma. Pessoas têm sido devastadas dentro das igrejas com depressão. Procura médico, procura terapeuta, psicólogos, psiquiatras. Esse mal, mas nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele é o remédio. Ele é o bálsamo de Gileade, que Ele tem o poder de sarar os nossos sentimentos. Quando falamos de sentimentos, falamos também de perdão. Porque tem gente que conta, olha, tem 7 anos, 8 meses, 3 dias e 40 minutos que fulano pisou no meu pé e eu não falo mais com ele por causa disso. Pessoas que nutrem sentimentos que não conseguem, são incapazes de perdoar, pastor. E isso traz ali no seu coração uma coisa chamada raiz de amargura, que traz um envenenamento para aquela terra fértil que Deus quer cuidar, Deus quer fazer crescer, Deus quer fazer morada, mas as pessoas não querem dar lugar. Deus só
daqui para cá o Senhor não pode mexer. Senhor, nisso o Senhor não pode mexer. Nós temos que sermos como Ezequiel. A Bíblia nos fala que quando Ezequiel estava diante daquele lago, a casa começa a se encher, aí a água começa pelos arteiros. Aí ele estava andando. Aí depois vem pelos joelhos. Ele continuava andando. Aí a água começa a subir pelos lombos. Ele ainda conseguia andar com dificuldade. Depois ele fala assim: a água tomou a proporção de tal forma que eu só conseguia nadando. Nós temos que emergirmos no rio do Espírito e deixar o Espírito Santo conduzir as nossas vidas. Glória a Deus. Ezequiel não tinha mais o poder de ir, só ia onde a direção da correnteza levasse. Às vezes nós temos que deixar de agirmos pela força do nosso braço, deixar de remar contra a maré e ir na direção contrária daquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Quando Davi restitui as terras de Saul para Mefibosete, era uma oportunidade de Deus restaurar a vida daquele homem por completo, restaurar os seus sonhos, os seus projetos, os planos que estavam falidos, prostrados, frustrados. Salmo 37, 5 fala assim: confia no Senhor os teus planos. Confia no Senhor e tudo mais Ele fará. Confia o teu caminho no Senhor. Glória a Deus. Mefibosete agora, ele era convidado para estar sentado na mesa do rei. Ele definitivamente era um convidado de honra. A Bíblia nos fala que Mefibosete, ele deixa para trás aquela vida de esquecimento e não levar. E o rei agora estava chamando ele para que ele pudesse morar com ele no palácio. Ele ia ter um quarto dentro do palácio. Ele ia estar todos os dias assentado à mesa do rei. Sabe o que Davi queria com Mefibosete? Davi queria intimidade. Davi queria relacionamento. Porque quando você está à mesa, você tem intimidade. Quando você está à mesa, você tem relacionamento, você tem conversa, você está dividindo o pão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Intimidade. Deus quer de nós relacionamento, Glória a Deus. intimidade, profundidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer te sustentar na sua presença. Glória a Irmão, ninguém está falando aqui que você vai sair daqui, vai comprar casa na Barra, vai sair de carro novo, isso aí, meu irmão. Se Deus quiser fazer, vai fazer, senão é projeto dele, amém. Amém. Mas Deus vai te dar condições de ter uma vida digna, não vai faltar nada na sua casa, você vai ter condições de pagar as suas dívidas, Glória a Deus. de ter um lugar, um teto sobre a tua cabeça, porque Davi falou assim: eu fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência ser desamparada. Davi, em poucas palavras, queria dizer: eu passei a vida inteira e não vi Deus falhar. Glória a Com seus Deus. servos, aquele que é justo, aquele que é justificado, Deus não falha. Glória a Deus. Deus não deixa passar nada. Às vezes a gente passa perto. Paulo fala, sem ter abundância, mas também sem o quê? Passar perto, passar dificuldade. A igreja, o marco da igreja é o céu. A igreja ela vai ser arrebatada. O marco da igreja
igreja são as mansões celestiais. Jesus falou assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus fala que é do céu. Ele não promete uma vida confortável, ele promete para você o céu. Ele promete para você uma vida eterna. Ele promete para você o seu nome escrito no livro da vida. O compromisso da igreja é com a salvação. Glória a Deus. Quando Mefibosete é chamado para estar à mesa, fala de profundidade. Fala de Deus, ele não quer se relacionar comigo, com você só no dia de porque nós sentamos à mesa todos os dias. Deus, ele quer relacionamento conosco todos os dias. Glória a Deus. E quando a gente fala de mesa, eu lembro logo daquele Salmo 23 que fala assim: ó, prepara a tua mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Glória a Deus. Aleluia. A mesa fala da comunhão, da intimidade. Mas ela também fala sobre o quê? Sobre a vitória, sobre comemorações. Sobre o quê? As lutas. Todos os dias Deus nos tem dado condições de vencermos as nossas batalhas. O cálice fala da alegria do Espírito Santo, que ela tem invadido a sua igreja e tem invadido de tal forma que ela transborda. Deus, ele tem por intuito querer encher a nossa vida com a unção, com a graça, com a virtude do Espírito, até transbordar. Às vezes nós não damos condições, mas o intuito de Deus é nos enchermos da sua graça, Glória a Deus. da sua virtude, enchermos da sua alegria. E finalizando, o interessante é que quando o Mefibosete ele estava sentado na mesa, ninguém poderia notar que ele era diferente. Ninguém poderia, porque ele estava sentado na mesa. Ninguém poderia notar a diferença dele. Sabe por quê, meu irmão? Quando você está sentado na mesa com o rei, quando você está sentado à mesa com o rei, as tuas limitações e as tuas fragilidades, elas não fazem diferença, porque o rei, ele não está nem aí com as tuas diferenças. Ele está aí porque você está com ele. Ele conta com a tua presença, a tua fragilidade. Não importa com o Senhor, importa a tua presença, importa você estar ali firme, junto, dentro do rebanho. Glória a Deus. É isso que importa. Glória a Deus. E no versículo 12 fala assim: Mefibosete e seu filho Mica, ainda um jovem, foram morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesma rei. Não só Mefibosete, mas agora o filho dele também foi. Eles foram morar no palácio real. Quando a gente fala de filhos, a gente fala o quê? Da herança, daquilo que Deus nos concede a cada um de nós. Porque a bênção não se estende a só nós, ela se estende a cada um das nossas famílias, cada um integrante das nossas famílias. A bênção que Deus ele tem para cada um de nós, ele tem bênção para o seu lar, ele tem bênção para a sua família, ele tem bênção para os seus filhos, tem bênção para o seu relacionamento. Porque ela vai além. Glória a Deus. Deus tem sempre mais Verdade. para nos conceder. Glória a Deus. Amém? Amém. A nossa família, os nossos filhos, aqueles que são que Deus nos deu, eles também serão alcançados. Glória a Deus. Amém? Até aqui o Senhor me Glória deu, a eu Deus. agradeço.